Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que nos ouvem e nos veem. Meu nome é Vini Bezerra. E o meu é Ana Pelosi. Boa tarde. E esse é o CogLingCast, onde a língua, o corpo e o cérebro se roçam, se falam e falam. Nós fazemos parte do grupo GELPCOLIN, que é o grupo de pesquisa sobre cognição e linguística. Eu sou Ana Cristina Pelosi, coordenadora do GELPCOLIN, sou professora e doutora em linguística, e o Vinícius é professor e doutorando em linguística. Obrigado, exatamente. E sim, você que nos ouve, você ouviu o CogLingCast mesmo. Não é mais que o que é isso? É uma palavra chinesa, inglesa, é uma mistura dessas duas coisas? Não. É que como existe só um podcast como o nosso, a gente também precisava de um nome só nosso. Então agora é CogLingCast, mas esse é o nosso terceiro episódio. E nós trazemos hoje a linguística cognitiva encontrando a física, não é isso, Ana? Isso mesmo, Vinícius. Frames, integração, conceptualização se misturam com força, com trabalho, com entropia, numa aproximação, quem sabe, possível entre linguística cognitiva e física. Ok, mas será? Será? Quem vai dizer se isso é possível e como isso está sendo feito é o Eduardo Alves Silva. Ele é doutor em estudos da linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é pesquisador do nosso grupo, o GELPCOLIN, e ele é professor da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia, a Unilab, da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. E também atua com pesquisa linguística cognitiva e linguística teórica e descritiva. Eduardo, seja bem-vindo ao CogLingCast e diga oi às pessoas, se você quiser. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Ana. Satisfação muito grande estar aqui. Aliás, um privilégio estar aqui para falar de pesquisa e de linguística com vocês. Aliás, eu achei a iniciativa já muito boa desde o começo, desde os primeiros 2 episódios. Então, eu estava muito afim de fazer isso, na verdade. Nós estamos bem, curiosos para conversar com você um pouquinho sobre as suas ideias dessa amizade, dessa aproximação entre a linguística e a física. Porque, Eduardo, você veio falar aqui de uma certa trilogia, né? É. Não é do Homem-Aranha, não é Matrix, Não é Senhor dos Anéis, mas é uma trilogia daquelas que faz a gente pensar, né? Para dizer o mínimo. Exatamente. A gente sabe que a linguística cognitiva está sempre procurando aproximações com outras ciências, como a neurociência, a biologia, a psicologia. Mas você, Eduardo, decidiu levar, ou talvez trazer a física, né, para próximo da linguística cognitiva. Que história é essa dessa máquina de Carnot e a linguagem? Na verdade, gente, Ana, essa pesquisa ela nasceu. Você não faz a pesquisa, ela se faz, né? Ela conversa com você. Quando você pensa que você está dominando a pesquisa, você está pensando errado. Ela vai te dominando e vai se mostrando aos poucos, né? Eu comecei me especializando com integração conceptual, com conceptual blending, né? E só depois do doutorado que eu comecei a olhar com outros olhos a questão dos sistemas adaptativos, de forma geral, né? Sistemas complexos, na verdade. Então, essa pesquisa nasceu despretensiosamente, na verdade, né? Eu estava cansado de pesquisar o mesmo, de aplicar modelos para as coisas, né? Porque, assim, uma coisa que é terrível é você ser doutor da sua própria tese, né? Sabe, você só faz aquilo. Então eu estava pensando em, poxa, tem que ter algo além. Então tem um amigo meu muito querido, ele é professor da astrofísico, né? Ele é professor da UERN, né? Terminou o doutorado dele lá na UFRN. E a gente sempre muito comungou muitas coisas juntas, né? Mas, poxa, que pena, eu sou das letras e você é da física, a gente não vai nunca poder escrever junto. Aí eu fiquei pensando, mas por que não, Braulio? Vamos tentar. O nome dele é Braulio Soares. Ele não pôde estar aqui hoje, né? Até cheguei a convidá-lo. E a gente achou coisas assim que convergiam, né? Entre os sistemas de comunicação de forma geral, especialmente
quando a gente olha ele como um sistema complexo, né? E subprodutos disso, sabe, saque e tudo mais. E a gente percebeu que tem muita coisa que converge. Aí eu pensei assim, vamos pesquisar então isso, tá? Despretensiosa mesmo. Então a gente começou pelo primeiro artigo, que era só experimental e não tinha nenhuma pretensão de ir para frente. A gente achou que a maneira como a linguagem se comporta de uma forma dinâmica, adaptativa e complexa, de certo modo, e não só se você olhar por esse prisma, sabe? A própria comunicação, ainda que você não use essa lente de sistemas complexos. A linguagem em si, ela é viva, e por ser viva, ela se comporta de uma forma dinâmica, independente de que prisma você olhe, ou do círculo de Bakhtin, sabe, de processamento frasal, aonde você quiser falar sobre linguagem, você vai ter um comportamento muito dinâmico, muito complexo. Então, a gente achou que a forma que a linguagem se comporta era muito parecida com a força de entropia, que é uma força de medida, de aleatoriedade das coisas na física. É uma medida energética. E a gente propôs que a linguagem, a própria integração conceptual, né, como um sistema de linguagem para escolher um recorte, se comportaria muito parecido com a força de entropia, né, achando aleatoriedade e se encaixando num viés dinâmico que ela consiga ter um substrato assim que é de entendimento. E submetemos para uma revista. Você falou, olha, isso é muita ousadia. Como a gente escreve uma coisa como essa? Pelo amor de Deus, eu olhei para ele olhou para mim, isso é um absurdo que a gente está escrevendo Entropia aqui. na linguística? Como É, assim? como assim, cara? Não, isso é um devaneio, né? Aí, vamos submeter, vamos com calma, vamos submeter numa B1, né? A gente todo humilde, né? Submetemos, o pessoal gostou. Aí eu falei, Braulio, eu acho que faz sentido. A entropia, de certa forma, ela vai ser introduzida lá atrás, né, com Rudolf Clausius, lá em 1865, mais ou menos. Assim, a física é uma das ciências mais precursoras que existem, né? Assim, bem anterior à linguística, inclusive, assim, muito mais, né? A linguística nasceu praticamente no século XX, né? Assim, o Clausius, né, na época, ele ajudou a descrever que essa entropia era uma medida de descrever a quantidade de desordem ou de aleatoriedade que existia num sistema físico, né, que mediria a tendência natural dos sistemas, de se desorganizarem de estados mais ordenados para menos ordenados e vice-versa. E que essa energia, sabe, se associa até quanto maior ou menor entropia para que se haja um fluxo dinâmico e qualitativo, de certa forma, né? E, posteriormente, esse conceito de entropia vai sendo, assim como o da máquina de Carnot, que eu vou explicar adiante, vai além, vai convergindo e vai fazendo uma espécie de conexão com outras ciências também. Assim, a gente enxergou que era possível que ele tivesse uma conexão com a linguagem, porque, assim, como você mede a imprevisibilidade de uma mensagem, sabe? Então, qualquer frase que se profira, e você vai ter esse recorte em muitos teóricos, né? A mensagem ela não está dada, ela nunca está acabada, né? Ela está sempre em construção, então, ou seja, ela está sempre com um viés de imprevisibilidade, ou seja, de entropia, né? Mas existem graus de entropia. Quando eu falo para você A, B, C, D, E, F, G, parece que o grau de entropia é muito pequeno, porque ela é previsível, se você prestar atenção. A, B, C, D, mesmo que seja alguma lógica, né? Uhum. Mas se você chegar com uma frase, uma pergunta e falar, e aí? Né? O e aí fica muito polissêmico, né? Tem um grau de entropia muito maior, né? Então, assim, existem... então, a gente meio que trabalhou nessa aproximação meramente epistemológica, meramente conceitual, né? De compressão de dados e até mesmo de análise estilística de determinadas frases. Vamos pensar no seguinte, isso ainda falando de entropia, né? Vamos pensar numa frase com uma baixa entropia, por exemplo. O sol nasce toda manhã. Isso é uma frase, do ponto de vista, pelo menos do que eu e ele, a gente pesquisou, uma frase com um nível de entropia muito baixo, né?
porque é um significado ali que meio que se encaixa. Mas se eu pego essa frase e falo, um astro irrompe em horizontes de tons laranja inquietantes, é meio que metafórico e até subjetivo isso. Então, quando você aproxima um domínio do outro, como numa metáfora, por exemplo, ou como numa integração conceptual, a entropia aumenta. E a gente propôs isso. E, assim, realmente, depois a gente pensando, tem alguma coisa a ver, né? O que nos leva a essa questão de Carnot, né? Porque seria o segundo artigo, né? A gente já viu que tinha um feedback positivo, nós pensamos, poxa, será que não dá para fazer, ao invés de mencionar só uma grandeza física, a gente realmente fazer uma aproximação de um modelo? Porque eu tenho um modelo de linguagem, que é a integração conceptual. É um modelo de linguagem conexionista. Eu não posso aproximar de um modelo físico, Braulio? Nós já estamos indo longe demais, Eduardo. Por que não? Por que não? Né? Se a gente tiver louco, a revista vai rejeitar. Vamos mandar agora para uma revista interdisciplinar que tenha gente da área de física, não só de linguagem. Então, mas o não a gente já tem. E a gente submeteu para um A2. Aí a gente propôs que a máquina de Carnot se comportaria igual a um modelo de integração conceptual. Para vocês, pessoal, que estão aí, linguistas ainda, né, sabem dos nossos conceitos da linguagem, dos estudos da linguagem, talvez não saibam sobre a máquina de Carnot. Eu explico para vocês. A máquina de Carnot, estou falando demais, você pode interromper, tá? Não, é interessantíssimo que você torne familiar esse conceito, né, Ana, essa ideia, porque a gente sabe que tem áreas, tem certos domínios dentro do corpo de linguistas que talvez ainda estão presos a uma certa visão muito particular do que é a linguística, né? Muito particular. Então, esses conceitos de máquina de Carnot podem ser bem refratários. Então, é ótimo que você explique, sim, para quem está nos ouvindo. São refratários e são desejáveis, Vinícius e Ana, porque se você faz pesquisa hoje em linguística cognitiva, invariavelmente cai numa literatura estrangeira. Você tem que pesquisar em repositórios internacionais. E você vai ver que não existe, os limites são muito difusos. Não se fala em letras, sabe? Se fala em neurociências, se fala em conexão, se fala em transdisciplinaridade. Não é nem inter, é trans. Elas passam umas pelas outras. Então, assim, é muito desejável. Tanto que o artigo foi aceito e é o meu artigo mais lido, porque é curioso. A máquina de Carnot, vou explicar para o pessoal da audiência, é um modelo teórico idealizado por Sadi Carnot, que foi um engenheiro francês. Ele viveu lá em 1800 e tanto, 1824, por aí, 25, que representa uma máquina térmica ideal, que realizaria um trabalho de rendimento possível na conversão do trabalho, né, do calor do trabalho, sem violar as leis da termodinâmica, que seria composta por um ciclo reversível de duas fontes térmicas, uma quente e uma fria, né, fazendo essa expansão isotérmica e uma expansão adiabática, né, para finalmente fazer uma compressão isotérmica, liberando esse calor, para ter uma eficiência perfeita no final entre essas duas energias quentes e frias. O que, aos meus olhos, me pareceu extremamente parecido com uma integração conceptual. Mas eu posso interromper, só te perguntar uma coisa agora aqui, Eduardo? Claro. Você vê que a proposta da máquina é chegar a um output ideal. Mas será que isso acontece na linguagem? Porque na linguagem há desentendimentos, há, digamos assim, reticências, há ironias, não é? Pessoas podem dialogar por alguns minutos e não se entenderem. Sim. Então, a gente vê uma diferença aí entre aquela precisão física, matemática, e o que acontece na linguagem, você não acha? Sim, mas o que tem que se colocar em pensamento é o seguinte, as não convergências, os não entendimentos, as interrupções, a imprevisibilidade que é a linguagem em relação ao cartesianismo da matemática, certo? É só do ponto de vista teórico. Na máquina, especificamente, que é só esse recorte, a máquina ela sempre chega num resultado ideal. E por que a linguagem
não é ideal, porque, como você disse, ela tem essas imprevisibilidades e características e peculiaridades próprias da linguagem. Mas no sistema da integração conceptual, sempre vai haver um output ideal, sempre. Porque se não houver, não há integração conceptual, ou seja, não há entendimento. E eu dou um exemplo. Certa vez eu estava mostrando para minha mãe, minha falecida mãe, que eu mostrei para ela um exemplo de integração conceptual bem visual que eu uso nas minhas palestras para o pessoal entender. Eu juntava a figura de um palhaço com a figura do presidente americano Donald Trump. E aí fazia uma brincadeira com Ronald McDonald Trump, que era a mistura do palhaço do McDonald's com o presidente. E aí todo mundo entendia que o presidente era um palhaço, era um fipaltra, era um rufião, sabe? Era uma pessoa que não era séria, que era viciosa como uma fast food, e a risada meio que evidenciava esse output máximo, né? Finalmente a emergência da integração conceptual. E aí minha mãe simplesmente não entendeu. Ela falava assim: meu filho, que homem feio. Ela não entendeu nem quem era Trump, porque ela não sabia quem era, e nem o palhaço do McDonald's, que ela nunca sequer pisou numa loja do McDonald's. Para ela, não houve integração conceptual, ou seja, a máquina não chegou num output qualitativo. E se não ocorre, Ana, o processo reinicia térmico de novo até que se tenha um output qualitativo. E assim é na integração conceptual, ele vai se adaptando até que se chegue num entendimento. O entendimento que minha mãe teve só que era um homem feio, né? Ou vestido de palhaço. E isso denota essa questão. Transportando esse conceito para os sistemas complexos, você vai ter um estado de fase possível. Entende? Para você que está ouvindo, o estado de fase é um dos muitos estados em que um sistema pode ocorrer dentro de um sistema complexo. Então, assim, é da mesma forma. Então, assim, um estado de fase é um estado ideal, né? Ou seja, a mesma coisa ocorre com a máquina. Esse ponto de eficiência térmica é variável, depende do que a máquina está procurando. Então, assim, é só um modelo teórico. Então, por isso que, sim, você tem razão, que a linguagem ela é dinâmica, ela é variada. Mas no recorte específico da integração conceptual, a integração conceptual, como diria o Falconier, ele sempre vai emergir um sentido, sempre, porque é a base da criatividade humana, né? Então, assim... E às vezes, Eduardo, por falta de conhecimento de mundo, a pessoa ainda pode tentar integra de modo errôneo, mas ainda consegue fazer algum tipo de tentativa de integrar aquilo que ela está ouvindo, sabe? Isso vai com a questão de aprendizado de conceitos, por exemplo. Houve um tempo, eu sou meio desligada assim, das coisas, que eu não entendi o que era spoiler. Um dia eu perguntei, o que vocês querem dizer com spoiler? Aí ela teve que me explicar, que é quando a pessoa diz alguma coisa assim, como que já revelando um pouco de um segredo, sabe? Eu pensei em algumas opções, assim, até que não me contive e perguntei mesmo. Eu sou assim. Apesar de eu entender inglês, eu não entendi o que era spoiler. Acho que por falta de contato, talvez, com as redes sociais e coisas dessa natureza. Mas, assim, eu acho que às vezes as integrações podem vir meio truncadas, mas de alguma forma a pessoa tenta encontrar sentido. Você concorda ou não? Sim, porque a integração, ela não é... A integração certa não é a que você quer, é a que ocorre, entende? Sim. Então, assim, varia muito de ponto para ponto. Porque, assim, a máquina de Carnot é uma máquina ideal. Nenhuma máquina... Olha que paralelismo interessante com a linguagem. Assim como nenhuma máquina real atinge a eficiência da máquina de Carnot, nenhuma comunicação humana também é 100% eficiente, como você disse, né? Sempre há um ruído, uma ambiguidade, uma perda de informação. Então, essa máquina ela não existe. A máquina de Carnot é uma máquina, digamos assim, perfeita, ideal, né? Parece muito com a linguagem. Então, a questão da integração ser diferente é um conceito que pouca gente realmente entende sobre quem estuda integração conceptual. Se acha que a integração conceptual tem uma resposta correta, tem uma resposta dada, e não é assim. É como os seus frames, como o seu agir no mundo, os seus esquemas básicos, né?
imagéticos básicos formam esse conceito quando para si. Um outro exemplo aconteceu, por exemplo, na minha tese. Estávamos falando num jogo de RPG sobre um homem-corvo. Homem-corvo. Isso mesmo para você, Vinícius, ou para a Ana, vocês já estão fazendo essa integração conceitual agora. Porque, como diz Lakoff, when you negate that frame, you evoke that frame. Então, não adianta você negar, você vai acabar evocando um frame. E você acabou fazendo, mesmo involuntariamente, a fusão de um homem com um corvo. E esse meu amigo, que inclusive é o Braulio, ele achava que o homem-corvo andava pulando igual um passarinho. Mas é uma imagem que faz todo sentido, né? Uma Faz integração. porque o contato sabe, ecológico dele, ou seja, a sua ação no meio ambiente, no entorno, é com pardais. E pardais aqui no Nordeste, esses que pulam. Ele não ia fazer uma galinha, sabe? Ou um corvo, porque ele nunca viu um. Então, assim, varia de pessoa para pessoa. Isso é fantástico, entendeu? O próprio Homem-Aranha, enquanto herói, ele sendo fruto de uma integração, né, de homem, né, de uma aranha, uma pessoa que estuda as aranhas, né, um entomologista especialista em aranhas, e talvez ele teria concepções diferentes se ele fosse aplicar o conhecimento de mundo dele na execução dessa integração, né, porque um Homem-Aranha que anda, que tem todo um formato de homem e solta teias pelo pulso, ele está muito mais próximo de um homem do que de uma aranha, né? Será que ele vai morar numa teia? Ele vai devorar o cônjuge? Ele vai, não sei, carregar os ovos na barriga? Então, são aspectos de um frame que cada um tem um pouco de variação, sabe? É como o próprio Falcone e Turner dizem no livro The Way We Think, né? Que é o livro base da integração. Essa integração ela varia de pessoa para pessoa. O que importa é um resultado ótimo no final, de entendimento, mesmo que existam variações mínimas de pessoa para pessoa, né? E isso nos leva ao terceiro e último dos nossos artigos, que é a gente simplesmente dizer que a linguagem assim como a integração conceitual, é um sistema adaptativo complexo, e dando detalhes e parâmetros e fundamentos, e até propomos uma equação para isso, física mesmo, para fazer contas. Foi o nível máximo de loucura que chegamos, assim. E aí, para ver se realmente nós estávamos loucos, a gente submeteu para 1 a 1, para uma revista 1, para ver se tinha interessante fundamento essa mesmo. escalada, né? De B1, de Engraçado, B2 porque até o A1. surgiu com uma insegurança. A gente não achava nem que seria uma discussão interessante. E aí a gente falou, só tem um jeito de saber se isso aqui tem a ver ou não com o que a gente está pesquisando. Vamos submeter para uma revista séria. E a gente submeteu e passou. Então, assim, eu acredito que realmente existe um fundamento aí nessas aproximações. E esse último artigo foi só para a gente realmente ver que existem critérios que batem, e não deu para quantificar e fazer muitas contas no artigo, como vocês perceberam, porque o artigo, a gente só propõe a equação, não tem muito espaço. Um artigo não tem espaço para você fazer muita conta, que a gente está planejando, está escrevendo, está on the fly, né? A gente está escrevendo um livro sobre essa discussão. Um livro dá espaço para a gente debater coisas que ficam, tá, mas e essa equação? Você testou onde? Tá, mas e essa questão do sistema complexo? Tem muita coisa, a literatura é vasta, vocês falaram meia dúzia de páginas, e é claro, tem muito, tá certo. Então a gente pensou em, poxa, vamos escrever só para responder essas coisas que ficaram no ar. Um artigo tem um escopo muito pequenininho, a gente não pode falar muito. Então a gente está escrevendo esse livro mais para responder as coisas que ficaram pela metade dessa pesquisa. Ela ainda não terminou, a gente não está satisfeito com ela, mas eu já enxerguei dentro desse escopo, dentro dessa trilogia de artigos, um pós-doutorado bem desenhado, né, testável. A gente vai tentar modelar, vai tentar construir um modelo computacional. Maravilha. Você acha que, tudo bem, você está ainda num nível um tanto teórico, e possivelmente no pós-doc você gostaria de começar a aplicar isso no modelo computacional. Você acha que isso tem escopo dentro da linguística para uma
vamos dizer assim, para um repensar, ou para uma ampliação de teorias, e mesmo uma aplicação da linguística nesse mundo computadorizado, de inteligência artificial que a gente vive? Como é que a teoria de vocês poderia, talvez, ter um lugar? Certo, é uma pergunta muito interessante. Ela só vai ter viabilidade se a gente realmente colocar ela na linguagem, tá? Porque, assim, já existe uma literatura muito vasta no campo das exatas, de física, especialmente computacional, que vai muito para o lado do gerativismo, das árvores, né? O pessoal realmente pega mais um lado chomskiano para a computação, para algoritmos e tudo. E a gente pensa numa viabilidade aproximando a essa pesquisa que está sendo feita com muito brilhantismo, inclusive com exuberância, no GeoPcorin. Já existem bases montadas. Então, assim, não é uma coisa minha de Braulio. Vai ser uma coisa muito mais minha, eventualmente com a ajuda de Braulio, mas montado sobre bases do Dr. Antenor, de você mesmo, Pelosi, de Ana Pelosi, e de todo o grupo também. Eu acho que é um trabalho feito a muitas mãos. Mas a gente vê uma viabilidade na questão muito dessa dinamicidade de linguagem que há na internet. Assim. Mas ainda não pensei exatamente de que forma prática ou de linguística, se falarmos em linguística aplicada, de que forma eu aplicaria isso numa IA, sabe, ou num modelo de GPT. Está cedo ainda, né, Eduardo? Tem que amadurecer mais as ideias. É muito cedo e muito pretenso também. Mas eu acho que é Sim. um caminho diferente do caminho gerativista. Do caminho, Sim, não digo nem gerativista, mas do caminho matemático, algorítmico. Seria uma coisa muito mais sim. aberta. E que já valeria a pesquisa mesmo na negativa. Porque a gente tem modelos computacionais ainda baseados em topografia, como é o GPT e tal, esse comportamento complexo, que é topográfico, né? Ele apesar de parecer ser espontâneo, é baseado em médias. Então, e essa abordagem não seria uma abordagem levando em consideração conceitos da física e, claro, da linguística cognitiva, muito mais de uma relação ecológica, né? Como é a minha pesquisa. Então, assim, ainda em pensamento, mas eu acho que é viável. Então, Ana e Eduardo, interessante esse aprofundamento teórico, né, que foi feito agora, mas eu queria que a gente passasse para uma próxima fase dessa nossa conversa. A gente, Eduardo, sempre perguntava aos nossos convidados, a gente propunha uma série de declarações que refletiam as opiniões e as crenças sobre linguagem e sobre língua das pessoas e pedia para que ela ou ele classificasse essas declarações como fato ou mito. Para a gente já viabilizar e ser mais dinâmico, a gente vai perguntar a você, lançar a você, qual é o mito que você considera mais nonsense, mais prejudicial, que as pessoas em geral têm sobre comunicação, sobre linguagem, sobre língua, sobre algum tema correlato. Você já pensou Eu nem nisso? preciso pensar muito, Vinícius, Ana, sobre isso. Isso é uma coisa muito recorrente e é única. Para mim, está acima de qualquer outra discussão. E eu fico louco quando eu vejo, louquíssimo, inclusive, que é a questão de tanta pretensão sobre a linguagem neutra. Sobre a linguagem neutra. Esse negócio de todos e todas. Porque, assim, o pessoal leva muito para o lado da política, e é claro que isso é uma coisa extremamente viável. Leikhoff já falava disso há muito tempo, em The Political Mind. Isso é um negócio dado. Mas o que as pessoas acham é que tem controle sobre isso. E eles não têm, E sabe? que talvez Assim, isso seja o mais importante, né? isso é um grande mito. As pessoas acharem que controla a linguagem, a neutra ou qualquer outra. Não, a linguagem ela é incontrolável, ela é completamente independente, ela é autônoma. Então, assim, ela se faz sozinha. Não, mas vamos editar leis para cumprir a linguagem neutra. Então, não adianta. A linguagem se faz sozinha. É porque ninguém nunca tentou, já tentou várias vezes. Quer um exemplo? O Esperanto. O Esperanto foi uma tentativa de fazer uma linguagem que todo mundo. E não deu certo. Porque, assim, a língua tem uma força própria. Por exemplo, o inglês chegou hoje
esse inglês comercial, chegou onde o esperanto jamais vai chegar. Então, não adianta, o que eu falo para o pessoal, não liguem para você quer usar todos? Use, claro, é muito bom, porque assim você está demonstrando um respeito. Mas não adianta você se forçar a isso, porque a própria linguagem vai dominar isso. E leva tempo, não é do dia para a noite, por exemplo. É muito legal o uso de todos, por exemplo. Hoje a gente inicia, né, dá uma congratulação, abre um diálogo, já mexe no que diria Grice, né? E sobre atos, sobre Levison e Brown, sobre atos de polidez e tudo, né? Você já conquista as pessoas. Poxa, ele é sensível e tal. Então, assim, a língua, é o grande mito que nessa única pergunta é esse, é que as pessoas têm a pretensão de controlar a linguagem. Isso é um mito. De forma vertical, de forma impositiva. Então, você é contra ou a favor a linguagem neutra, professor Eduardo? Não é esse. Um linguista não é nem contra nem a favor. Ele é a favor do estudo, da concepção que a linguagem ela é viva. Calma, relaxa, que a linguagem, se ela for para se estabelecer, ela vai se estabelecer, independente de você editar leis ou de você se forçar a falar. É verdade, eu acrescentaria como reflexão a ideia de que hoje, tanto é que se fala mais em linguagem inclusiva do que de linguagem neutra, né? Uma linguagem que inclua a maior quantidade, o maior número de pessoas representadas. E é interessante que, apesar dessa verticalidade de uma mudança linguística imposta ser algo realmente questionável e combatível, apesar disso, a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, se usa em vocativos, né? A gente tem usado muito o masculino e o feminino, justamente porque até a década de 90, começando dos anos 2000, eram apenas professores, os senhores, havia um cuidado mais para o gênero considerado neutro e que englobava todos, né? E todas, que era o masculino. E hoje tem-se o cuidado de dizer professores e professoras, senhores e senhoras, né? Então, talvez haja um meio termo e um caminho que não é nem impositivo, mas que talvez haja um fomento, né, de uma base mais espontânea e natural, ou talvez não tão espontânea assim. Talvez dizer todas e todos ao invés de todos, né? Porque, afinal ou todas as pessoas, ou todas as coisas. pessoas. A língua portuguesa, como a maioria das línguas latinas, ela já permitem que a gente se dirija às pessoas sem a marcação do gênero, se isso for importante, né? Que, claro, isso não é obrigado que isso seja importante em todas as situações. Para deixar bem claro para você, estudante de letras, você jovem linguista, respeite a linguagem, não respeite o entorno, respeite a linguagem, ela merece respeito, ela é viva, preste atenção nela que ela vai te responder. Invariavelmente ela vai trazer para você essa resposta. Então, professor, você é contra ou a favor? Eu sou a favor. Só que você, linguista, você é um cientista, você respeita ela, abstrai dela as informações e concatena uma resposta para as pessoas. Ana, a gente pode passar para a parte do cérebro para a língua? Eduardo, sim. Essa é a parte surpresa para você, certo? É um jogo rápido, por isso que é o que vier na sua mente, você responde diante das nossas perguntas, tá? Ana, você quer fazer... Eu sou mais o podcast aqui da gente do que qualquer outro. O que é o Flow Podcast perto do Cogningcast? Não é nada. Até porque a nossa proposta é mais nobre, talvez, né? Não sei. Pois é, rapaz. Algumas perguntas que a Ana vai fazer, elas são provocativas de propósito, outras talvez sejam provocativas sem querer, né? Mas é assim, ela faz e você responde sem pensar, tá? É jogo básico. Ela é uma provocadora nata. Ela poderia assumir o manto do Antônio Abujanra tranquilamente. Eduardo, sem pensar, doce ou salgado? Salgado, pode pensar, né? Não. Um diabético não pode falar em doce. Azul ou vermelho? Azul. Aham, minha cor também. Para o lado político, eu tenho uma outra resposta, mas tudo bem. Assim. Superpoder, ler a mente, mas só em voz alta, ou ser invisível, mas apenas quando está sozinho? Invisível sozinho, que é uma coisa que eu já tenho. Você entendeu, né? Certo. Entendi.
6 por 1 ou 4 por 3? Eu detesto os números, eu já vi. Gosto das Como letras. é? Prefiro as letras. Prefere as letras, vai se manter assim, vai se abster. Eu guardo esses números aí para Braulio. Tá bom. Gato ou cachorro, Eduardo? Eu já sei. Gato? Gato, sem dúvida. Uhum. Uma coisa assim, a qual você não consegue viver, não dá para viver. Não consigo viver sem as pessoas que eu amo. Eu acho que é impossível. Tanto que sempre que eu tenho um tempinho, eu estou voltando aqui para o RN. E para terminar, a vida acadêmica é uma máquina de Carnot? Vou começar a pensar na vida acadêmica agora e a máquina de Carnot. A vida acadêmica é o turbilhão dentro da máquina. Eu acho que é isso. É o caos. É o São as, A vida são as acadêmica é incoerências apenas do um tempo elemento, é o todo. caos. Isso é tão evidente que eu me lembro que eu submeti um artigo, eu não lembro qual foi o artigo, era um artigo legal. Eu falei, poxa, eu escrevi o melhor artigo da minha vida, esse vai ser. Aí o parecerista mas me bateu de uma forma que eu me senti uma lesma me arrastando no Ai, chão. meu Falei, Deus. cara, eu sou uma piada. Eu olhei para o meu diploma de doutorado e falei, isso é uma farsa. Sabe, eu fui humilhado. Assim. Aí eu, meu Deus. Aí minha esposa disse, meu bem, calma. Aí mande para outra. Aí quando eu mando para outra, nossa, que artigo legal. Gostei. Passou sem revisão. Eu falei, meu Deus, é uma máquina de Carnot. É um lado frio, outro lado quente. E quem está certo? Não sei, as duas revistas tinham o mesmo nível. Então, assim, é exatamente uma máquina de Carnot. Você bate, depois você apanha, mas no final você vai ter o resultado. É uma oscilação, né, entre estabilidade e caos. E quando chega à beira do caos, aí se projeta algo novo e As mais pessoas estável. Vinicianos, as pessoas acham que eu brinco quando eu falo assim. Você aprendeu muito no doutorado, cara. Quanto mais eu passava de diploma, menos eu sabia das coisas, porque conforme você vai se aprofundando, você vê que você é cada vez menor assim, dentro do universo, né? Então, assim, Verdade. eu acho que eu tenho muito mais a aprender. Conforme você vai pesquisando mais você tem dúvida, e isso é massa para pesquisa. Sem Sem dúvida. dúvida não há Com certeza. aprendizado, isso é sensacional. Ana, antes da gente começar os nossos momentos finais, tem uma parte que eu acho que no roteiro não tá, mas a gente já fez nos episódios anteriores. Pensando em todo o seu conhecimento, Eduardo, profissional, acadêmico, que conselho, numa vibe coach, linguista, cognitivista, você daria para as pessoas, para quem nos ouve, os mais jovens, além dos conselhos que você já deu, inclusive, até agora? Eu falo o seguinte, para quem está começando, eu amaldiçoava muito a linguística no começo, lá da minha graduação. Eu pensei em fazer literatura. Mas não, sabe, as coisas vão se caminhando. Agora, o conselho que eu dou é o seguinte: a pesquisa é séria, a pesquisa você vai passar por muitos percalços e, sabe, os resultados vão aparecer aos poucos. Você precisa ter paciência. E, sabe, quantas vezes eu mesmo, em situações recentes, achava assim que, poxa, eu não sei de nada, isso que eu estou falando é uma bobagem. E aí vinha uma pessoa boa e falava, cara, tá legal isso aqui, acredita que tá legal, sabe? Eu não tenho motivo para dizer que tá ruim. Então, assim, é persistir na pesquisa. A pesquisa vai falar por você. Porque eu vejo muito aluno meu, assim, eu estou organizando um livro de 20 anos de magistério. Ah, não, professor, eu não tenho capacidade de escrever um artigo. Gente, tem. Eu vejo um problema muito mais hoje na pós, é a autoestima, é a falta de confiar em si na pesquisa. São pessoas que talvez cada vez mais jovens e cheias de questões de saúde mental, talvez. Não sei, mas assim, o fato é que a pesquisa vem em pandarecos há uns anos já no Brasil. Então, assim, talvez seja isso. Por exemplo, eu fiz mestrado, doutorado sem bolsa. Isso é um absurdo, né? Assim, porque cortaram. Então, assim, eu fico imaginando também lá os PIBIDs da vida, sabe, os PIBICs. Então, assim, cada vez menores. Isso impacta. Você tem uns pesquisadores um pouco mais tímidos. E o conselho coach que eu dou é persista, porque pesquisa no Brasil não é fácil, né? Eu mesmo tinha muitas ideias para usar fMRI, sabe, máquinas de ressonância magnética, mas não tinha equipamento, entendeu? Então, assim, a gente tinha que dar, sabe, o drible do Pelé, do Ronaldinho. Então, também não melhorou a perspectiva. O conselho coach que eu dou é persista,
porque invariavelmente você vai conseguir concluir sua pesquisa. Ah, que maravilha. Eu imagino que o alívio que a gente escuta ouvindo, eu como doutorando, a gente ouvindo esse conselho de uma forma tão singela e suave, eu acho que, como diz um amigo meu, aquece o coração. Que a pessoa pensa, acabou o doutorado, não só vai começar depois do doutorado a ficar legal. Eu imagino, Ana, que a gente vai se encaminhar para o final. Eu tenho a impressão que a gente passaria ainda 1, 2 horas conversando, porque eu não fiz 2 perguntas que eu tinha preparado aqui. Eu queria que a gente falasse mais sobre caos, sobre os saques, detalhar um pouco mais sobre a questão quantitativa e qualitativa, né? Se daria para transpor algum aspecto quantitativo da máquina de Carnot, tudo mais para o comportamento linguístico. A gente pode pensar na parte 2 com o Braulio, a gente quantificando aqui, apresentando telas, para não ficar só na teoria. Pode haver um segundo podcast. Pois então, ouvintes e telespectadoras e telespectadores, vocês querem mais máquinas de Carnot? Vocês querem mais caos nas suas vidas? Se quiserem, deixa um comentário aí nas nossas redes sociais. E a gente traz o Eduardo de novo e com o colega dele, o Braulio, para falar mais sobre o tema. Sim. Então, agradecemos. Eu agradeço. A gente agradece, né, Ana? Eu que agradeço. Muito iluminadora a sua participação hoje aqui para nós. Obrigada mesmo. Eu que saio maior do que entrei. Imagina, vocês são 2 linguistas exuberantes, sabe? Para mim é satisfação, privilégio. Esse foi o Cognicast, 3º episódio. Até a próxima a todas as pessoas. Tchau, Ana. Tchau, Eduardo. Pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom. Valeu.